A arquidiocese tem uma divisão parecida. Então nós temos o Vicariato Norte, o Vicariato Sul, o Vicariato Leopoldina, o Vicariato Urbano, o Vicariato Suburbano e o Vicariato Jacarepaguá. Esses são os vicariatos. São grandes regiões que têm muitas paróquias e para cada região dessa tem um vigário episcopal, um padre que responde por aquele vicariato. E ele tem o poder do bispo para crismar, ele tem o poder do bispo para dispensar algumas questões de casamento. Aqui no Rio é assim. E cada vicariato está dividido em foranias. Então, por exemplo, o meu vicariato está dividido em 4 foranias. Cada forania tem um forâneo, que é um padre que auxilia ali na coordenação daquelas paróquias da sua forania. Assim é a arquidiocese do Rio. Então, o que é o coordenador de vicariato no caso dos voluntários? É uma pessoa que é referência para o vigário episcopal, está conversando, se precisar, e alguém para que os padres daquele vicariato possam recorrer, se precisar de uma dúvida que o coordenador dele às vezes não sabe, que é uma coisa de cima. Então ele vai procurar quem? Às vezes para ele me procurar não vai conseguir, porque eu não vou estar por aqui sempre. Mas ele tem uma pessoa no vicariato dele que coordena isso. No caso de vocês, o coordenador de vicariato, na verdade, é o coordenador diocesano. A gente deveria chamá-lo de coordenador diocesano e não de coordenador vicarial, que é uma pessoa que faz essa ponte constante entre nós e a diocese e a comissão da diocese para que a coisa ande. Ok? Vocês têm noção, o vicariato aqui, no vicariato oeste da nossa arquidiocese, tem 61 paróquias. O vicariato urbano tem 14 paróquias. O vicariato norte tem 40 paróquias. Então varia muito. Mas esse coordenador de vicariato, que é o representante do setor de voluntários naquele vicariato, ele é como se fosse o padre Ramon lá. Então, a gente não consegue estar em todas as reuniões. Imagina como é difícil trazer todas essas paróquias, todos esses coordenadores para cá. Nem dá, o espaço não dá. Então, para que não seja também desgastante, para que ele sempre tenha que se deslocar para cá, muitas das reuniões são feitas no vicariato. Então, hoje, por exemplo, aconteceram 7 reuniões. Em todos os vicariatos aconteceu uma reunião. E esses coordenadores aplicam a essas reuniões quando acontece lá. Então aqui, por exemplo, tem a Mariana, que é a pessoa que nos representa em Niterói. Tem o Felipe, que é a pessoa que nos representa em Caxias. Nós não sabemos ainda quem é a pessoa que nos representa em Nova Iguaçu. Já já a gente vai conhecer. Mas essas pessoas serão orientadas suficientemente para poder falar em nome do setor naquele lugar. Então, por exemplo, cada uma dessas pessoas estão em contato com as suas comissões, porque, por exemplo, Caxias tem uma comissão nomeada pelo bispo, Niterói tem uma comissão nomeada pelo bispo, Niterói tem um padre até, que é o padre André, que é o coordenador de tudo isso. Então o padre André conhece a Mariana, ele está em contato com ela o tempo todo, ele era que na verdade são esse feedback para nós. Então, também Nova Iguaçu tem os padres que estão responsáveis. Então tudo isso está sendo organizado para dividir essas tarefas. Porque imagina, se toda vez eu tiver que chamar todo mundo aqui, para quem já mora no Rio, é problemático, imagina para vocês. Imagina quem mora em Caxias e Nova Iguaçu. Vir uma vez ou outra, ainda dá. Mas imagina se todo mês eu resolver marcar uma reunião para vir. Não dá. É problemático. Como é que vocês têm atividade nas paróquias de vocês? Vocês têm famílias. Então, para tudo isso, precisa de alguém lá perto. Para fazer isso lá perto. Para não ter que vir para cá toda hora. É claro, uma hora ou outra a gente vai precisar se juntar. Mas uma coisa é uma vez ou outra. E outra coisa é fazer sempre. Nosso objetivo também é dar a vocês um atendimento próximo, né? Tipo, a gente não tem como conhecer 200 e tantas pessoas. Mas eu garanto que a Andressa, que coordena essas 61 paróquias, ela conhece os 61 coordenadores que ela tem. Por incrível que pareça, a menina muito aplicada, ela tem ajudantes também, mas ela sabe as dificuldades de cada um. Então, o nosso desejo também é dar essa atenção a vocês, para que vocês saibam que a dificuldade da sua paróquia está sendo vista por alguém e esse alguém está trazendo para a gente. Quando você conhece o coordenador da sua diocese, no caso da subsede, vocês partilham com ele, por exemplo, olha, na paróquia tal está dando problema. Ele traz isso para a gente. Eu geralmente vou me reunir com os padres da comissão da diocese, vou conversar com eles. Olha, eu não conheço a diocese, mas você conhece essa paróquia que está tendo esse tipo de problema, esse problema com o padre, o que você pode me ajudar? Porque aí eles que são de casa, eles vão dar a solução. Por exemplo, aqui no Rio,
Às vezes a gente recebeu, acho que foi da Andressa também. A Andressa, no vicariato, acho que teve uma paróquia, tem um probleminha lá. A Andressa recebeu da coordenadora paroquial a conversa, ela ouviu. A Andressa rapidamente me reportou. O que eu fiz? Como eu vi que a coisa passava da minha alçada, eu levei para o Dorani. Dorani, ó, tem esse probleminha aqui. Aí Dorani deixa que eu resolvo. Então, aí eu já passei para quem tem autoridade acima de mim. Tem coisas que, quando dá para mim, aí eu ligo para o padre. Fulano, às vezes é um problema de esclarecimento, o padre não entendeu, não sei o quê. Então, se resolve de maneira simples. Por exemplo, o vicariato suburbano aqui, o vicariato de Copal veio aqui, conversou conosco, a coisa mudou, melhorou muito, porque ele entendeu. Uma vez que ele entendeu, ele pode ajudar os padres a entender melhor, e as coisas estão mudando. Então, às vezes é uma questão de diálogo, às vezes é uma questão de um pouco mais de autoridade. Aí a gente joga para quem tem uma mitra sobre a cabeça para resolver. Para cada momento a gente faz do jeito que é possível, ok? E a gente também tem uma equipe que faz um trabalho de promoção, que é uma equipe que pensa como divulgar a jornada, divulgar o voluntariado. Então eles preparam ações. Então eles depois vão estar entrando em contato com os coordenadores para pensar ações dentro das subsedes, porque hoje eles estão trabalhando ações dentro da Arquidiocese do Rio. Mas eles já começaram a pensar agora em como agir dentro das subsedes. Então, por exemplo, eu sei que eles já estão se programando para ir para a vigília de Niterói. Eu sei que eles já estão pensando em algumas ações lá na vigília. Então, já daqui a pouco eles querem pensar em alguma coisa em Caxias, em Nova Iguaçu. Então, eles querem também fazer essa propaganda nas diversas dioceses. Então, a equipe está se preparando para isso. Em breve, nós vamos estar preparando o coordenador diocesano e ele vai estar transmitindo a vocês esse material. Gente, o que aconteceu? Como foi que a gente deu esse pontapé inicial do voluntariado aqui na Arquidiocese do Rio? Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Niterói também utilizou o mesmo modelo. Eu não sei se funcionou super bem, mas a gente tem agora uma segunda oportunidade. E aí nós vamos startar também essa mesma estratégia em Nova Iguaçu e em Caxias. No dia 25 de março, em todas as paróquias da Arquidiocese do Rio, nós iniciamos uma campanha de voluntariado. E essa campanha se iniciou com uma missa. Naquele fim de semana, né, ou 24 a 25, na missa mais forte, ou em várias missas daquele fim de semana, nós pedimos ao pároco que ele gentilmente desse ênfase naquela missa a questão do voluntariado, a questão da juventude, a Jornada Mundial da Juventude. Então foi muito interessante porque muitos entraram com a cruz, houve testemunhos no final, cada paróquia se organizou de uma maneira. Nós demos ideias, mas foi bonito porque em todas as paróquias da nossa arquidiocese, naquele fim de semana, se foi falado do voluntariado, da Jornada Mundial da Juventude. Foi assim que a gente fez aqui na Arquidiocese. A gente fez, na verdade, o que a gente fez? A gente fez um dia V, um dia do lançamento do voluntariado, que foi no sábado ou no domingo, porque aí dependia qual era a missa que o padre escolher. Às vezes era a missa do sábado à noite, às vezes foi a missa do domingo. Então, cada paróquia teve a liberdade de escolher. Então, foi entre o dia 24 e o dia 25. E depois a gente teve uma semana de ênfase. Então eu fiz um monte de coisa durante a semana. Não, a gente não fez nada de novo. A gente aproveitou o que já existe na paróquia. O que acontece durante a semana na sua paróquia? Na minha paróquia, durante a semana, o apostolado se reúne. Então você vai lá no apostolado da oração. Os vicentinos se reúnem. Então você vai lá nos vicentinos. O grupo de oração se reúne. Então você vai lá no grupo de oração. O círculo bíblico se reúne. Então você vai nos círculos bíblicos. Então não é fazer uma coisa nova para arrumar mais serviço. Não. O que já existe na paróquia durante a semana? Acontece isso. Então, o pessoal que cuida da promoção do voluntariado, que na paróquia, então é um grupo de pessoas que vai se dedicar a isso, o coordenador de voluntário juntou um grupo com ele, e ele visitou cada movimento, cada pastoral, cada atividade que a paróquia já tem normalmente, para falar do voluntariado. Então foi uma semana que as pessoas ouviram a semana inteira a palavra voluntário, porque a ideia é aquela, água mole em pedra dura, tanto bate, até que foi. Então, o objetivo dessa semana, né, que começou no domingo, foi até o outro domingo, foi fazer com que cada pessoa, até aquela que só vai rapidinho na missa, que todas as pessoas daquela paróquia soubessem da jornada e do voluntariado. E mais,
Não só saber, mas também querer ser um voluntário e se inscrever como voluntário. Então, acompanhado a esse processo de divulgação, também se iniciou um processo de cadastramento. E graças a Deus, a partir disso, nós tivemos um grande crescimento de cadastros das pessoas, porque essa é a única porta. Não dá, gente, para a pessoa dizer, eu quero ser voluntário, mas vou deixar para me inscrever lá 5 dias antes da jornada. Não vai dar mais. Não vai. Até porque a inscrição ela termina em janeiro de 2013. No último dia do mês de janeiro, acabou a inscrição. Por quê? Porque eu vou estar selecionando os últimos. Então, vai ser um tempo só de selecionar, dar as últimas instruções para botar a mão na massa. E aí, nós pedimos assim, encarecidamente a ajuda de vocês. Vocês sabem que nossas alegrias são alegrias de vocês. Nossas dores também são dores de vocês. Hoje nós temos uma grande dificuldade como setor e que também é a dificuldade que vocês têm que abraçar com a gente. Nós precisamos de 45 mil, não é isso que a gente está dizendo? Vocês sabem quantos nós temos selecionados? 4 mil. Cadastrados no sistema, 13 mil. Nós já estamos na metade do ano, quase, aproximadamente, né? Se as inscrições terminam em janeiro, caramba, a gente tem que correr muito. Muito, muito. Tem paróquia aqui na nossa arquidiocese que tem 320 voluntários. Tem paróquia que tem 3 voluntários. Então é uma coisa totalmente desnivelada. Eu tenho certeza que também, na realidade, isso acontece na diocese de vocês. Tem paróquias que estão super avançadas, tem um monte de gente cadastrada e nós vamos dar essa lista para vocês. Nós temos esse controle. Nós sabemos todas as pessoas que se cadastraram, qual paróquia que ela pertence. Aqui na arquidiocese nós entregamos isso às paróquias, aos coordenadores, né? Eles entregam os párocos, isso. E aí eles mandam de volta, sim? Sobre essa dificuldade que ela está mencionando aí, a gente lembra do em Caxias, a diocese é a diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti. Aí o que acontece? Foi levantada uma tese com uma caminhada, é uma questão da busca do jovem para a nossa paróquia e ter um movimento desse jovem. Foi levantada uma tese da gente fazer as visitas em escola estadual que faz o ensino médio, um grupo de voluntários fosse lá fazer como se fosse uma palestra junto com os diretores, e através disso aí que a gente estava matando 2 coelhos com uma cacetada só. Estaríamos o jovem e acrescentaríamos um voluntário. É uma ideia. Não, a ideia é ótima e até a gente também já pensou nisso. O que a gente está preparando agora, a equipe de promoção começou a pensar agora em materiais, porque tudo que foi produzido até agora de divulgação foi pensado na paróquia. Agora a gente começa a pensar em como falar aos colégios. Então a gente começou com os colégios confessionais. Está preparando uma campanha para o colégio confessional, colégio religioso. E depois a gente vai começar a preparar os colégios públicos e privados. E a gente tem que ser, infelizmente, tem que ser organizar aos poucos, porque a equipe é uma. Então a equipe está tentando, mas se já puder fazer isso, a gente já vai lá. Não há problema, vai, divulga, não há problema. Em breve a gente vai ter material específico para aquela realidade. Por enquanto a gente não tem esse material. Mas em breve a gente vai ter um material específico para cada realidade. Está claro, gente? Com relação ao material, o que nós temos hoje? Nós temos cartazes. Niterói já recebeu, né? Niterói já tem tudo direitinho. Isso. Nova Iguaçu e Caxias vão receber hoje os cartazes, as fitinhas, né? Cada pessoa que se cadastra. A gente já recebeu hoje. Isso. Cada pessoa que se cadastra recebe uma fitinha que está escrito curta, siga, compartilhe, exerça sua juventude, que é a fitinha do voluntariado. Isso aqui, ó. Então, cada pessoa recebe uma. E é uma maneira também da gente presentear, né, animar. Além disso, tem esse folder, que é um folder explicativo. Isso aqui explica como se inscrever, qual é o procedimento para toda a inscrição. Esse folder não tem para todo mundo, no sentido de distribuir para cada pessoa na paróquia. Para quem é ele? Ele não é para paroquiano, não é para a pessoa que vai fazer isso. Isso aqui é para dar para quem? Para coordenações. Isso aqui é para dar para quem está na liderança, para que ela saiba orientar os outros a participar. Então, para isso foi produzido esse folder, que é para exatamente dar material de conhecimento para aqueles que estão na frente. O que acontece? Eu já fiz o cadastro, sou voluntário. Não. Tem a seleção, porque depois da seleção
a gente começa o processo de formação. A gente selecionou 10 mil agora. Esses 10 mil vão começar a receber as formações. E, rapaz, mas quem vai entrando no final perdeu as primeiras. Primeiro que a gente vai dar um jeito de todas as formações estar sempre disponíveis. Então, mesmo tem aqui por último, se quiser dar uma olhada na primeira, vai sempre poder olhar, não vai ter problema. Porque a gente vai trabalhar com temas. Então, por exemplo, a primeira formação que a gente está preparando é Deus trabalhador. Vir com a ideia, como o voluntariado é um trabalho, ver que Deus trabalha. Jesus diz isso, meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando. Então, a gente vai trabalhar sobre a ideia do Deus trabalhador. Depois a gente vai falar sobre os colaboradores de Deus. Então vai ser um momento também de formação. Não só formação espiritual. A formação do voluntário está baseada em 3 pilares. Espiritual, cultural e técnica. O que é cultural? A gente vai estar preparando materiais, por exemplo, para preparar quem vai receber estrangeiros para entender a cultura do outro. Porque pode ser que alguma atitude, algum modo de ser do outro, para nós causa estranheza, porque não é o nosso jeito de ser. Imagine se você receber um russo e aí vem um som russo e dá um beijo na boca. Você vai achar aquilo estranho. Mas na cultura dele não tem nenhuma conotação sexual. É normal. É assim que eles se cumprimentam. Mas se a gente não tem prazer sobre isso vai gerar uma briga. Pô, que história é essa? Pau! Então é preciso que a gente tenha uma noção, mas a gente ao mesmo tempo está preparando materiais para os nossos voluntários internacionais prepararem os seus para que eles chegando aqui não façam esse tipo de coisa, para que eles entendam qual é a nossa cultura. Então é uma via de mão dupla. A gente preparar o pessoal daqui para entender a cultura do outro e preparar quem está fora a entender um pouco da nossa. Até porque tem coisas que têm duplo sentido para nós e para eles não. Porque o fato, por exemplo, de portugueses virem para cá, mas a língua portuguesa é fácil. Gente, quando a gente fala de português, de Portugal e Portugal do Brasil, palavras que para nós não tem nenhum tipo de... que tem um significado X para nós, tem um outro para eles. E se a gente não tiver claro, alguém pode se sentir ofendido, alguém pode se sentir numa situação constrangedora, e não tem nada. Mas é preciso que a gente saiba, para não criar um problema. Então, para isso a gente vai trabalhar a formação cultural. E a técnica vai depender das funções, por exemplo. Quem vai trabalhar numa área com computador vai receber o protocolo de ação para aquele computador. Quem vai trabalhar numa determinada área com produção cultural vai receber a formação para trabalhar ali. Quando precisar de formação técnica, a gente vai ter formação técnica. Vai ter sempre formação técnica? Não. Depende da área, depende do setor na qual você está alocado, depende da necessidade. Está claro, gente? Gente, então, como é que a gente vai trabalhar? Primeiro, quem está aqui é de Caxias? Levanta a mão, só para a gente saber. Vocês são aproximadamente, né, em Caxias, quantas paróquias vocês saberiam dizer? Caxias e São João, mais ou menos 16 paróquias. 8 Então, aqui deveriam ter 16 coordenadores. Está faltando gente. Sim. Isso? Tá, então vocês vão passar essas informações para os outros 16, né? Sabe. Quem aqui é de Nova Iguaçu? Tem alguém de Nova Iguaçu? Ninguém de Nova Iguaçu? Quem é de Niterói? Eu digo, não estou falando de São Gonçalo não, Niterói. Tem alguém de São Gonçalo? E quem é de São Gonçalo? E pouquinha gente de São Gonçalo, né? Porque são 44 paróquias de São Gonçalo. Não, 44 ao todo, né? 44 ao todo. Tá. Niterói já está um pouquinho mais avançado, Niterói e São Gonçalo. Mas o que a gente vai começar a fazer? Primeiro, resolver essa questão do cadastro, para que todas as pessoas possam se cadastrar sem problemas. E aí, gente, tem que começar a cadastrar todo mundo que já está trabalhando. Você, se você não está cadastrado, a gente tem que arrumar uma maneira de você se cadastrar e começar na missa, no final da missa. A gente já abriu até mão que a gente dizia, não vamos apelar para a ficha física, né, para o papelzinho. Agora a gente já apelou para a ficha física. A gente já está orientando, pode imprimir. Mas a gente só pediu para que bota numa pranchetinha os voluntários lá para pegar o cadastro da pessoa, desde que a paróquia, o coordenador se responsabilize em digitar tudo. Depois aquilo ali. Não me aparece aqui com essas fichas para digitar, não. Nem dá tempo para fazer isso. Porque já baixa os 300 e-mails por dia que a gente recebe.
Então, por favor, façam de tudo, gente. Mas nós estamos aqui na Arquidiocese trabalhando com metas. Por exemplo, a paróquia que tem hoje 20 voluntários, nós pedimos que no mês seguinte ela aumente consideravelmente o número e sucessivamente. Nós estamos controlando mês a mês o aumento dessas paróquias. Então vocês também vão entrar nessa listagem. Vão entrar nessa listagem, vocês vão acompanhar o crescimento. Pai, mas eu não consegui. A gente está pedindo que se esforce para ter aquilo é o ideal. É claro, a gente entende que nem sempre vai conseguir. Mas a gente está dizendo, olha, seria bom que você estivesse nessa média aqui, para que a gente chegue lá em 2013 com 45 mil. Então, como que esses dados seriam disponibilizados para a gente? Porque a gente já conversou sobre essa possibilidade de metas devido à última reunião que teve de voluntariado, que não foi nem com subsede, foi com as sedes mesmo. E aí vocês conversaram sobre isso, a questão das metas. Só que a gente não tem como muito estabelecer uma meta, porque a gente ainda não tem uma noção de quantas pessoas inscritas. A gente começa a estabelecer a meta depois que a gente tem a primeira listagem. Na nossa arquidiocese e também na arquidiocese de Niterói já existe uma primeira listagem. Então eles já têm o número de voluntários daquela paróquia. E aí a partir desse primeiro número que a gente estipula as próximas. O que acontece? Cada coordenador recebe de tempos em tempos uma listagem para quê? Para verificação do paro. Então, você, quando sai na listagem, você já sabe. Poxa, na minha paróquia tem inscrito, vou pegar lá em casa, tem 125. Na minha paróquia tem 125 inscritos. Então, eu sei que na próxima vez a gente precisa aumentar. Na minha paróquia, eu não sou pároco, eu sou vigário. Mas amanhã começa um plantão de inscrições. O pároco lá estabeleceu, os jovens já organizaram. Então, amanhã, de 8 horas da manhã até meio-dia e 30 vai ter jovem lá escrevendo, pessoal para voluntário e para hospedagem. Depois eles vão pegar de 4h30 até as 21 horas para fazer inscrição. Amanhã tem um plantão geral na minha casa. Então, esse foi uma medida que o nosso pároco achou para aumentar. Ele disse que esse no primeiro dia vai ser tão longo. Depois ele quer fazer isso nos outros domingos de uma maneira mais diluída. Mas o primeiro dia ele quer chamar a atenção. Por isso vai ser um horário mais extenso. Então, esse é o método. Então a gente falou, pode usar ficha física? Pode, desde que depois alguém sente num computadorzinho e digite ali. Porque, gente, só por dia a gente recebe em torno de 300 a 400 e-mails. Por dia. Não, essa ficha não, essa é outra. Já vou falar. Então, não dá para a gente também sentar aqui, se a gente for digitar ficha física que nos traz, a gente não vai fazer outra coisa, a não ser digitar ficha. Então, como é que vocês recebem a ficha? Como é que vocês recebem lista? Como é que vocês recebem qualquer coisa do setor? Através do coordenador de vicariato. E agora, os 3 coordenadores de subsede. Que nós vamos chamar de vicariato também, tá, gente? Desculpa aí, é porque é muita nomenclatura pra gente. Porque bota com o teu nome, daqui a pouco a gente não sabe quem é quem. Então, quando a gente diz coordenador de vicariato, considere também o Felipe representando Caxias e Mariana representando Niterói, também são esses coordenadores. Então, nós passamos para eles e eles passam para vocês, ou por e-mail, ou numa reunião, da maneira que for melhor, tá? Então, como eu acho que seria muito importante, principalmente Caxias, como vocês estão incompletos aqui, assim que terminar essa reunião, vocês já pensarem numa próxima data para convocar aqueles que não vieram hoje, passar todas essas informações, e aí, se Deus quiser, eu já passo para vocês a relação, para as listas dos voluntários, para nessa reunião vocês já terem, cada paróquia, quantos voluntários tem. Você já faz a reunião onde? Ter 100, né? Lá em Caxias. 100 para excluir o pessoal. Ok? Não, Aí não, aí quando eu digo Caxias, tanto é porque Caxias e São João do Meriti. Aí vocês veem, por exemplo, pode fazer 2 reuniões. Por exemplo, vou pegar as paróquias só que são de Caxias, de fato. Então você vai fazer Caxias, paróquia de São João, vai fazer uma reunião depois de São João. Não tem problema. Aí eu acho que não sou eu que tenho que indicar. Aí é vocês que precisam ver o que é mais prático para a diocese e para as paróquias. Porque quanto mais prático for, melhor, porque assim a gente faz o trabalho andar. Ok? Então, essa é uma outra coisa. Só para esclarecer, a fichinha que ela trouxe, não presta. Essa fichinha aqui é para quê? Essa é a fichinha que as paróquias têm que fazer para nos entregar, para dizer quem é quem na paróquia.
Por exemplo, eu falei, lembra que eu falei que a estrutura é um coordenador geral, um coordenador de voluntários, um coordenador de hospedagem, um coordenador de catequese? Então, essa ficha serve para quê? Para dizer quem é o coordenador geral. Aí prepara lá. O coordenador geral é o fulano de tal, o nome dele. Então eu sei que naquela paróquia de Caxias, o seu José é o coordenador geral. A dona Maria é a coordenadora de voluntários. A dona fulana é da hospedagem e o seu fulano é o da catequese. Então essa é a ficha que cada paróquia tem que fazer para os seus 4 coordenadores. É para que a gente saiba quem é, para quem que a gente tem que falar. Porque se eu não sei quem é quem, eu vou dizer, imagina, eu falo, quem é o coordenador de voluntário? Não sei. Porque já reparou que o secretário paroquial nunca sabe. Fulano, quem é? Ah, não sei não. Tem um monte de gente. Mas eu não digo para lá e digo, olha, eu quero falar com fulano. Ah, esse eu sei quem é. É mais fácil. Tá claro? Uma pergunta aí atrás. Dá para ouvir? Dá. Então, em Niterói, não sei se todos, na última reunião que fizemos, compartilhávamos do mesmo problema que aconteceu no sistema de voluntariado, né? Nós temos a primeira listagem na mão e algumas pessoas se inscreviam para determinadas paróquias e o cadastro ia para as nossas. Então o padre ficava perdido quando ele fazia a seleção. O que fazer com essas pessoas que se inscreveram na paróquia de origem, só que o nome ia para outra? Como é que faz com a inscrição? Aprova, não aprova, espera, bota observação? São duas coisas aí. Primeiro, há pessoas que às vezes moram num lugar e se inscrevem por essa paróquia. Aí é uma questão de saber se ele se inscreveu naquela paróquia. Eu devo crer que é porque ele vive a vida pastoral dele naquela paróquia. Então, independente de onde ele mora, ele vai ser avaliado pelo padre da paróquia na qual ele trabalha, aonde ele vai. Aconteceu sim, a gente tivemos um problema de erro no sistema, que às vezes a pessoa botava um lugar e o sistema trocava. Porque a gente estava ainda, o sistema ainda estava sendo terminado. Então isso aconteceu não só com a paróquia, isso aconteceu com o Estado. Porque de repente, eu me lembro que um dia eu cheguei, eu olhei assim, mas é tanta gente do Amazonas, que tinha mais de 200 pessoas no Amazonas. Eu falei assim, peraí, tem alguma coisa errada. Não é possível que num dia só o Amazonas tenha se inscrito. E tem um catatal de gente que nasceu em 2012 e 1930. Então, aconteceram alguns problemas no sistema de instabilidade que geraram isso. Quando acontecer isso, o que a gente pede? Remete o caso para nós e nos dá a paróquia certa que a gente transfere a pessoa e na próxima lista ela já vai na paróquia certa. Qual é o caminho? Escrever para o volunte@rio2013.com, coloca lá no título alteração De cadastro. e aí você coloca o seu nome completo, o CPF, porque às vezes tem 2 pessoas com o mesmo nome, e você coloca qual era a paróquia que você estava e qual é a real, qual é a verdadeira. Eu estava nessa e devo passar para essa. E aí Sempre que tiver uma alteração, fazer isso. Bota o seu nome no e-mail e o número do CPF ou da pessoa que você está mandando o recado e nos dizer o que precisa alterar, que a gente já faz essa alteração. Eu já estou com a listagem da minha paróquia. Isso. Na minha tem uma pessoa, que nós somos de Niterói, e a pessoa é de Itaúna, São Gonçalo. Só que o padre ele não escreveu dizendo de onde é essa pessoa, só informou, colocou assim, essa pessoa não é da minha paróquia, é de outra da diocese, mas não especificou Então, qual. nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu procurar o pessoal de São Gonçalo e dizer, olha, tem um fulano aqui que mora e tal, aí qual é a paróquia mais perto dele? Não, alguém o conhece? Nós ligamos para ela, para a pessoa, porque ela tá com 1930. Ela nasceu em 1930 na listagem. E ela tem 20 anos, tadinha. E nós ligamos, perguntamos de onde ela era informou que era da paróquia de Santana e Itaúna, mas o padre não escreveu na listagem. Então, não tem problema, a gente transfere ela para a paróquia de Santana. É uma grande ajuda que vocês fazem quando isso acontecer. Se na sua lista tem alguém que não é do conhecimento de vocês, dá uma ligada ou escreve, vocês têm um e-mail, para vocês esclarecerem, porque às vezes a pessoa foi trocada de paróquia e ela nem sabe. Ou mais do que isso, sabe o que acontece também? Isso eu vi. Muita gente, as listagens da paróquia são corridas. A pessoa vai com a pressa, ela clica, ela não olha onde ela clicou e passou. E ela não percebeu que clicou no lugar errado. Trocou de paróquia. Gente, temos um outro problema. Esse sistema ele foi sendo desenvolvido e sendo alterado.
Então, isso gerou uma dificuldade muito grande, porque a gente precisou desse sistema muito rapidamente. Então, ele não estava pronto quando a gente começou a usar. Ele foi sofrendo adequações no processo. E adequar sistema no meio do processo é problemático demais. Porque alterar, quando eu colocava um cadastro a mais, um ponto a mais no cadastro, eu tinha que alterar o cadastro que todo mundo já tinha feito. Por isso muita gente recebeu e-mail de complementação de cadastro. Ah, mas eu quando eu fiz o meu cadastro, eu fiz tudo. Sim, você fez tudo de um jeito. O problema é que o cadastro sofreu alterações e aumentou os campos. Agora você precisa completar. Então muita gente entendeu que recebeu um e-mail dizendo, por favor, complete seu cadastro. Aconteceu isso. Eu não consigo completar o meu cadastro. Porque Então, eu fiz logo no início, quando não tinha praticamente nada para sim, escrever. Só que aí quando foi alterado essa inscrição, eu não recebi e-mail para poder fazer, para poder complementar. E quando eu vou lá para tentar complementar, fala que meu CPF já está inscrito. exatamente. Você tem que nos mandar, nos remeter a coisa, porque aí o ADN já verifica no código do cadastro o que está acontecendo, desatualiza, tira o seu e você faz uma nova inscrição. Então você tem que escrever para o volume. Qualquer problema com o cadastro, Qualquer qualquer coisa, problema. manda para o volume. Por isso que a gente recebe 300, 400 vezes por dia. Por isso, porque tudo aconteceu qualquer jeito. Qualquer coisa, gente. Mas, por favor, o título coloca o que é alteração do cadastro, problema na diocese, porque muitas vezes a gente faz a filtragem dos e-mails para destinar para quem precisa ler pelo título. Então, se você bota problema da diocese junto com o cadastro, vai para o cara que cuida do cadastro, não o cara que cuida da diocese. Então, vamos botar no título o que é de fato, para a gente poder caminhar para os responsáveis que tem que cuidar daquilo. Ok? O e-mail é volunte, de voluntário, para manter, @rio2013.com. Vocês vão receber no folderzinho, tem aqui Tá bom. o endereço. Mais alguma pergunta, Tá bom, gente? Mais alguma pergunta?